Bom, galera, sejam bem-vindos então aí ao nosso primeiro workshop. Eu sou o Nicolas, para quem não me conhece. Eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram para vocês conhecerem meus trabalhos, imagino que já conheçam. Mas a gente vai então para o primeiro workshop de tatuagem, que ele vai ser focado em traços. Eu vou fazer esse trabalho aqui e eu vou mostrar para vocês quais agulhas que eu usei. Então a gente vai usar uma agulha de 3RL, uma agulha de 11RL. Nós vamos usar uma biqueira de 3RL e uma biqueira de 9RL, que vai servir direitinho para a agulha 11. E também nós vamos usar as nossas máquinas de traço Bulldog Liner da Paulo Fernando e a máquina Bravo da Marco de Lapel rotativa para a gente fazer todos os sombreados e tudo mais, tá? Essa tatuagem ela saiu bem boa, ela saiu o resultado que eu esperava exatamente assim. Eu achei que ela ficou bem completinha e teve vários defeitos, várias situações como acontece em várias tatuagens, em todas, praticamente todas. E eu quero no final mostrar para vocês um pouquinho das diferenças que teve de traço, alguns erros, algumas coisas assim, por que esses erros aconteceram. No mais, o workshop vai rolando, vocês vão ouvir o tempo inteiro eu falando, explicando por que eu estou fazendo o traço dessa forma, como que é a melhor forma de fazer, o que poderia dar errado caso eu não fizesse assim, caso eu fizesse de outra forma. E espero que vocês gostem do workshop aí, a tatuagem saiu show de bola, muito boa. E vamos lá então. Bom, então a gente já vai começar a tatuagem com o decalque posto na pele, tudo certinho. E eu vou passar essa camada um pouquinho maior de vaselina, ao invés de passar num traço só. Porque como eu vou montando a tatuagem, eu ainda vou definir quais os traços que eu vou fazer primeiro. Aí eu já fico com toda essa área protegida. Que o papel da vaselina é esse. É facilitar a entrada da agulha na pele, mas principalmente não deixar que a tinta entre na pele sem vaselina. Que se tiver sem a vaselina, a tinta vai entrar na pele, vai marcar e vai ficar bem ruim de limpar depois. Então a gente passa a vaselina ali numa areazinha que for fazer o traço. Nesse caso, como eu ainda estou definindo os traços, eu vou fazer nessa área, mas sem passar muito, porque se eu passar muito, o que vai acontecer? A minha mão vai escorregar. Então vocês podem ver que ali onde eu estou esticando a pele, não tem a vaselina, entendeu? Porque se ela tiver vaselina, minha mão vai escorregar, eu não vou conseguir esticar a pele direitinho e vai ficar bem difícil de tatuar. Eu queria que vocês prestassem atenção agora nesse detalhe que eu vou colocar, eu vou dar um zoom para vocês perceberem como a profundidade da agulha ela mantém sempre a mesma, ela fica sempre na mesma altura. E quando a agulha é muito fina, a gente usa só a pontinha da agulha para ir esculpindo todo o traço até o final. Se conseguir fazer o traço até o final, ótimo. Se não, eu vou mostrar em alguns pontos ali quando a gente para o traço de uma forma que fique melhor para tatuar. Mas o importante é manter a profundidade sempre a mesma. Então vocês vão ver acompanhando o tempo inteiro essa profundidade, essa preocupação de manter sempre a mesma profundidade e encostando só a pontinha da agulha. Ó, e feito o traço, depois que a gente faz o traço, a limpeza desse traço é assim, ó, só encostando o papel na pele, porque daí dessa forma tu não vai espalhar tinta, não vai atrapalhar mais, não vai espalhar muita tinta e o traço ele fica bem nítido, porque senão a gente acaba perdendo muito do decalque quando a gente fica limpando, esfregando e acaba machucando a pele, é bem complicado. Mas pro final da tatuagem a gente acaba fazendo mais isso, até porque já tá mais cansado da tatuagem e tudo mais, e acaba cometendo alguns erros. Mas é importante prestar bem atenção nesse início aí, que a gente faz sempre a limpeza assim na pele e acaba não espalhando a tinta. E sempre antes de fazer o traço, tem que certificar de que tem tinta na agulha e que tem vaselina na parte que a gente vai fazer o traço, certo? Outra coisa bem importante de prestar atenção durante o traço é como aqueles meus últimos dois dedos, o minguinho e o anelar, eles fazem toda a firmeza na altura, para eu escoro o tempo inteiro em cima deles, que eles me dão a firmeza para eu manter a mesma altura sempre e não tremer a agulha, e não tremer o traço no caso, né? Porque se eu não tiver o apoio desses dedos ali, eu acabo não tendo firmeza para fazer o traço. E traço quando ele é muito fino, a gente precisa de 100% de firmeza. Né? Então, por exemplo, assim, vocês vão ver o tempo inteiro quando eu estou tatuando, ó, eu passo a vaselina ali, eu escoro meus dedos, aperto a biqueira em relação ao meu dedo do meio, e aí eu sigo o traço sempre na mesma altura. Porque se a gente não tiver esse apoio, fica muito mais difícil, a gente tem que compensar com toda a musculatura, e isso fica muito difícil de manter o traço firme. Ó, esse próximo traço que eu vou fazer ele é bem longo, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter a firmeza 100%, esticar muito bem a pele e garantir que eu vou conseguir fazer pelo menos a curvatura do traço até eu chegar num ponto de encontro de outra linha. Nesse caso eu fui até o final do traço ali, ainda dei uma voltadinha ali só
para preencher melhor, mas é importante quando a gente tem um traço um pouquinho mais longo, que a gente consiga seguir toda a curva dele, que a gente consiga fazer todo ele inteiro, porque se a gente for fazendo ele em pedacinhos, fica bem mais difícil de encaixar depois o traço, né? Então assim, ó, eu vou indo até o final ali, eu vou seguindo todo o traço, mas porque eu tenho a certeza de que eu tenho a firmeza na mão. Em vários momentos durante a tatuagem, vocês vão ver, eu não tenho a firmeza na mão. Então se eu não tenho a firmeza na mão, eu não continuo o traço. Que nem agora, eu vou fazer um traço novo ali, nessa parte da folhinha ali, puxando para trás. Então, se eu fizesse desde esse começo, eu não teria firmeza durante todo o traço. E isso aconteceu com os dois lados. Aqui também eu vou puxar um traço que eu não conseguiria fazer ele inteiro, mas aí eu consigo juntar ele e fazer o encontro dele onde tem uma outra linha, que daí não vai ficar marcado. Ó, galera, o lance do traço, da firmeza do traço, é nesses dois dedos aqui atrás, a gente escora o dedo na pele e aí segura esse dedo na biqueira aqui, ó. Esse dedo ele vai baixar a máquina e quando ele baixar ele vai seguir sempre a mesma altura de traço, certo? Então vou fazer esse aqui pra gente ver agora. E outra coisa importante de prestar atenção é como o meu eixo, nesse caso, ele é o pulso. Então com o pulso eu consigo fazer, por ser um traço pequeno, eu consigo fazer toda a curva até chegar no traço sem perder a minha estabilidade durante a tatuagem. Ó. Mantém sempre na mesma altura e vai do início até o final dele. Lembrando sempre de limpar só encostando, porque se puxar vai sujar toda a tatuagem e vai começar a tirar o decalque, tá? Nesse traço que eu vou fazer agora, como eu tô fazendo de baixo para cima, vocês vão ver que a minha mão, conforme ela vai subindo o traço, ela vai levantando. Porque se eu não levantar, se eu não compensar essa profundidade, ela vai estourar o traço. Lembrando que quando a agulha é fininha, até quando a agulha é grossa, mas quando é fininha a gente consegue perceber melhor, a gente coloca só a pontinha da agulha, não deixa ficar entrando toda a agulha, porque senão o traço vai engrossando cada vez mais, ó. Ó, encostou, já segura nessa altura. Aí quando quiser parar o traço, se não vai conseguir terminar até o final, para sempre onde tem uma outra linha junto, porque daí quando continuar, tu continua assim, ó. Vem puxando o traço de lá e vem descendo com ele. Ó, encostou. Agora vem fazendo o resto dele. Porque senão ele vai ficar um depósito de tinta muito grande aqui e vai ficar um pontinho estranho. Nesse caso aqui eu vou fazer o traço em duas partes e eu vou começar a puxar agora esse traço que vem de dentro da folha, então ele já tem encontro com outras linhas, tá? Aí eu vou ir até o final, até onde eu encontro essa outra linha aí e eu paro. Por que eu vou parar? Porque eu vou precisar de um ângulo novo quando eu for refazer o traço, quando eu for continuar ele. Então eu viro o braço e aí eu sigo e dessa vez eu vou fazer em outro sentido, inclusive, mas eu não teria firmeza para fazer esse traço até o final daquela forma. Ó, olha como o tracinho ele fica bem fininho quando a gente usa só a pontinha da agulha. Ele fica bem fininho, bem fininho. Se a gente quiser fazer o traço mais grosso, a gente faz o traço um pouquinho mais lento, que ele vai botar mais tinta dentro e aí o traço vai dar uma engrossadinha. Ó, nesse próximo traço agora, ele é a mesma coisa que o outro, é o lado oposto daquele traço ali, né? Então ele é igual, ele é espelhado. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou começar já pelo encontro da linha, que ali vai um traço mais grosso naquela outra linha, e eu já faço essa parte, que é um ângulo diferente, termino ela, e daí eu já me preparo para fazer esse outro lado, que é onde vai finalizar. Daí eu puxo lá de dentro das folhas, aí eu venho seguindo com esse traço, porque esse encontro não vai ter muito problema, tem várias linhas, e aí eu vou fazendo todo ele até chegar ao encontro aí direitinho. E aqui tem outra coisa bem importante, olha como eu encosto a primeira vez e depois eu volto ali, porque eu percebi que eu não tinha colocado agulha o suficiente para dentro da pele para fazer o traço. E por que eu faço isso? Porque é melhor a gente colocar um pouquinho menos de agulha e depois corrigir, do que a gente já cravar a agulha direto na pele e depois ver que o traço ficou muito grosso, entendeu? Então eu sempre vou medindo pela pontinha, quando eu vejo que não pigmentou direito eu vou um pouquinho mais fundo. Eu vou fazer nessa tatuagem, eu vou fazer primeiro todos os traços finos e depois eu vou vir só com os traços mais grossos para finalizar ela, tá? Então por agora tudo que é traço grosso eu tô só pulando para chegar no final e fazer todos eles.
Sempre que tu sentir a necessidade de parar o teu traço, é importante parar, porque essa partezinha pequenininha eu consegui fazer ela todinha. Mas essa parte eu vou até o final desse traço e eu paro aí, apesar de que eu poderia continuar. Mas eu mudo a minha mão de ângulo para ficar mais fácil de eu fazer esse traço com firmeza. Quando estiver notando que a mão está chegando num lugar que vai ficar difícil de completar o traço, que não vai conseguir ter firmeza, a gente para o traço no meio. Nunca precisa fazer o traço inteiro, senão vai ter firmeza na mão, certo? Então tem que ver isso, se vai ter a firmeza, daí vai lá. Se não sentir firmeza, não vai. Nesse próximo traço que eu vou fazer agora, por ele ser um pouco grandinho, eu acho que vocês vão conseguir perceber que eu perdi um pouco da firmeza no meio do caminho. É pouca coisa, mas o que acontece? A minha mão ela não estava apoiada, então nesse momento eu tenho que compensar tudo com a minha musculatura para não tremer no traço, para não mudar essa profundidade durante o traço. Lembrando que a mão esquerda ela vai sempre esticar e sempre esticar só na área ali que a gente está tatuando. A gente pode usar essa área aqui da mão também para esticar aqui, ó. Que nem eu tô fazendo aqui, sabe? Estica com esses dedos e aqui com a mão. Que daí a pele fica bem esticadinha, fica bem fácil de pigmentar. E aqui tem uma coisa bem legal de mostrar para vocês que é o seguinte. Como essa tatuagem ela é traço fino e grosso, eu tenho que saber quais os traços grossos que eu vou pular. Então agora nesse momento eu paro para analisar a tatuagem para ver direitinho o que eu vou fazer, se eu não vou fazer um traço fino num lugar que é traço grosso. Por quê? Porque depois eu machucaria mais a pele. Se eu fizer um traço fino e depois engrossar ele, eu vou machucar a pele meio que à toa. Então eu vou focar só nos traços finos por agora, para não acabar machucando a pele quando eu for fazer os traços mais grossos. Lembrando que traço fino, a mão sempre tem que estar mais leve. Não dá para deixar a mão pesada, porque senão ela vai afundar muito e vai engrossar muito o traço, tá? Ó, aqui é a mesma coisa que nem eu fiz antes, eu vou encaixando a agulha até ver que ela pegou direitinho. Quando ela pegou direitinho, eu mantenho sempre essa mesma profundidade. Por quê? Porque se eu chegar no traço e botar direto a agulha, eu posso ir um pouquinho mais fundo do que eu tô acostumado durante toda a tatuagem. Lógico, a gente vai pegando essa sensibilidade, mas eu posso ir um pouquinho mais fundo. Então, como eu preciso botar só a pontinha da agulha, por ela ser muito fina, eu não tenho como simplesmente chegar, cravar a agulha ali e seguir todo o traço. Eu preciso ter certeza de que ele vai ficar só a pontinha mesmo, porque senão o risco de estourar um traço com uma agulha fina é muito maior do que se a gente estiver usando uma agulha mais grossa, que dá uma vantagem muito melhor pra gente de trabalhar e de não ter essa diferença, né? Ó, agora vocês vão ver o sonzinho da máquina ligando. Esse é o tempo que eu coloco a agulha no batoque para pegar tinta, porque o que acontece? Como vocês podem ver, conforme eu faço o traço, a tinta fica só durante o traço, ela não sai fora do traço. Porque se eu botar muita tinta, ela vai vazar para os lados, e aí toda vez que a gente limpar, primeiro que a gente não vai conseguir limpar só encostando, né, porque vai sujar todos os lados, e segundo que a gente acaba borrando toda a tatuagem, fica cada vez mais difícil de seguir o decalque. Principalmente quando se trata de linhas, porque quando é sombra, a gente já tem a noção da área a ser sombreada, né? Mas quando é linhas, é importante a gente pegar pouquíssima tinta só para completar o traço e depois conseguir limpar fácil, senão a tatuagem fica toda suja, toda lambuzada e fica bem ruim, inclusive vai perdendo o decalque também. Lembrando que esse traço aqui eu tô fazendo com a agulha 13RL e por ele ser muito fininho, a gente só vai usar essa agulha quando a gente tiver a certeza dessa profundidade. Mas é muito importante entender isso, ó. Como os dedos apoiam, esse dedo ele faz força na biqueira e depois nesses dedos de trás. Que daí a gente tem essa firmeza aqui, ó, para seguir. Porque se a gente for tatuar, por exemplo, assim, sem nenhuma firmeza, a gente não consegue manter esse traço, tá? Nunca vai conseguir manter a profundidade. Então sempre mantém o máximo que tu puder a tua mão apoiada e depois que começar o traço, tenta ir até o final dele se tiver ângulo certo. E lembrando que trazendo o traço assim, é mais fácil de fazer ele, tá? Ó. Ó, o próximo traço eu vou fazer empurrando, daí já é diferente a forma de segurar. E quando a gente vai empurrando, tem que cuidar porque a gente vai mudar a profundidade. Então tu tem que ir levantando na mão conforme tu vai avançando, porque se tu for empurrando para frente, ela vai ir cada vez mais fundo, vai engrossar o traço e vai estourar, certo? E é importante a gente cuidar bastante a profundidade quando a gente está lidando com agulha fina, por quê?
Quando a gente usa agulha muito fina, se a gente passar um pouquinho do traço, além dele engrossar, ele fica uma mancha para os lados do traço. Então tu vai fazer o traço e logo em seguida tu vai ver que ele vai manchar pro lado, como se ele tivesse borrado. Ela vai ficar sem nitidez, lógico, né, porque vai estar borrado. Ela vai perder a nitidez e principalmente vai ficar uma tatuagem feia, porque ela vai ficar toda manchada. Quando a gente lida com agulha fina, com agulha muito fininha, por exemplo, 3RL, 5RL, às vezes até a 7RL, a gente tem que cuidar muito essa questão da profundidade, para ela ser o mais superficial possível só para tinta pigmentar ali, porque ela fura muito a pele, ela vence a resistência da pele muito fácil, e é muito fácil a gente acabar fazendo o traço e mudar um pouquinho o ângulo, e quando a gente muda esse ângulo, a gente muda a profundidade, e quando muda a profundidade, se for um pouquinho mais fundo, aí vai acontecer esse problema de manchar. A vaselina, a gente nunca passa muita vaselina, porque senão, além dela ficar limpando a parte do decalque, uma hora vai ficar tanta vaselina que o teu dedo não vai mais ter firmeza. Então a gente passa a vaselina só na parte que vai fazer o traço, faz o traço, limpa a tinta e deu, tá? E vaselina em excesso nunca vai ser bom, porque além de ela fazer a tua mão escorregar e tudo mais, ela vai acabar impedindo que a tinta pigmente bastante na pele, então nunca em excesso. Ó, aqui eu não tenho mais como puxar pra cá porque vai ficar muito contra a minha mão. Então essa parte eu paro, traço e aí faço de novo. Nesse caso vocês vão perceber que eu já mudei o ângulo da mão e inclusive do braço da cliente para poder chegar no ângulo certo do traço. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho duas partes do traço, essa parte daqui e essa que desce. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro essa aqui e depois eu me reposiciono e faço a outra parte. Esse reposicionamento que eu tô falando, ele é tanto da tua mão, quanto do cliente, quanto do ângulo que tu vai fazer, de cima para baixo, de baixo para cima, como tu vai fazer o traço. E por que é importante isso? Porque sem esse ângulo correto, se a gente tatuar de uma forma que vai ficar mais confortável para o cliente, não para nós, a gente acaba fazendo um traço sem a qualidade que a gente pode fazer, sem a firmeza que a gente pode fazer e principalmente acontecer aquele lance de mudar a profundidade sem perceber e o traço ficar mais fundo. E aí a gente perdeu todo o traço ali, toda a qualidade daquele traço, porque ele vai vazar tinta pro lado, vai ficar feia aquela parte, não vai ter como corrigir, porque quando a tinta vaza pro lado a gente não tem como corrigir. E aí acaba gerando um problema bem maior para a tatuagem, só pelo fato da gente não se reposicionar. E conforme eu vou fazendo a tatuagem, vocês vão ver que eu vou me reposicionar em praticamente todos os traços. Porque como se trata de uma mandala, como tem que ser bem simétrico, como tem que ser bem direitinho, eu não posso ficar forçando um traço que eu não sei se eu tenho firmeza de fato. E acaba sendo muito mais fácil eu me reposicionar a cada traço, por mais que a tatuagem vá demorar mais. Mas aí eu tenho certeza que eu consigo garantir a qualidade de cada um deles e não tentar fazer só por terminar, sabe? A gente tem que se dedicar para cada traço, para cada linha que for fazer. Quando vocês estiverem fazendo traço muito fino, uma coisa que vocês podem fazer é baixar um pouquinho a voltagem, porque quando baixa a voltagem ela não vai bater com tanta força, no caso da máquina de bobina, e aí vocês não precisam cuidar tanto na questão da profundidade, fica um pouquinho mais fácil de fazer o traço. Outra coisa que eu queria que vocês prestassem bastante atenção é como a biqueira, a ponta da biqueira, ela não tá suja de tinta, ela não tem praticamente nada de tinta, ela fica limpinha. Isso aí aconteceu muito comigo quando eu aprendi que não tinha que molhar a biqueira e sim a agulha. Às vezes a gente encosta só a pontinha da biqueira para puxar um pouquinho mais de tinta quando quer fazer um traço mais longo, mas a biqueira ela não fica suja. Porque se ela fica suja, ela vai respingar muita tinta. Se ela fica suja, é porque ela tá respingando muita tinta na tatuagem e acaba tendo todo aquele problema que eu falei pra vocês de ficar suja na tatuagem, tendo que limpar e dificultar todo o trabalho. Então, o ideal é molhar só a agulha quando vai fazer traço. A profundidade do traço a gente consegue sentir muito bem pela vibração da pele. Tem lugares na pele que ela é muito esticada, a vibração fica muito forte. Aí a gente tenta vencer essa vibração da pele e acaba furando mais do que precisava. Então isso é uma coisa que vocês têm que acostumar com essa sensibilidade de cada parte de cada tipo de pele, cada parte do corpo, porque às vezes a gente tenta compensar isso na mão e acaba dando errado, tá? Essa compensação que eu falo é, por exemplo, assim, ó, quando a gente tem uma pele muito esticada, por exemplo, panturrilha, tá? A panturrilha ela já tem a pele naturalmente esticada, então dificilmente a gente vai precisar esticar com tanta força para conseguir penetrar a agulha. Mas ela também tem uma vibração bem forte.
porque como ela já é muito esticada, dependendo da agulha que a gente usar, ela tem uma vibração forte e a gente acaba tentando compensar isso. Então numa pele muito esticada é muito fácil da gente estourar o traço, logicamente porque a pele já está esticada e a gente acaba aprofundando um pouquinho mais a agulha quando não precisa, tem que pegar um pouquinho mais leve com a mão. Já em lugares mais flácidos, por exemplo, costela, a parte de trás do braço, algumas vezes nas costas, coisa assim, a pele, por ser muito flácida, a gente estica ela e ela acaba tendo essa variação de resistência, ela acaba indo muito funda e voltando quando a gente bate com a agulha, porque pela pele ser mais flácida precisa de uma batida um pouco mais forte para perfurar isso. Então é muito mais difícil a gente errar o traço, a gente aprofundar demais o traço numa pele flácida. Porém a gente também tem que cuidar, porque ela vai ter essa vibração e a gente vai tentar também vencer ela com a mão. E quando a gente tenta vencer essa vibração com a mão, a gente acaba passando o traço muito mais fundo do que deveria. Que é o que acontece, por exemplo, quando a gente puxa um stencil. A gente estica a pele, vai puxar o stencil e aí a gente faz o traço todo, quando solta a pele enruga e aí o traço fica um pouquinho diferente por causa dessa resistência. Uma outra dica, quando vocês forem fazer traço fino, vocês podem diluir um pouquinho a tinta, colocar umas 3, 4 gotas de água no batoque médio, que o traço ele vai ficar um pouquinho mais fino, um pouquinho mais diluído, daí fica um pouquinho mais fácil de não marcar tanto o traço. Essa dica do diluente, ela funciona para traço fino, tá? Quando é que tu pode usar ela, quando é que seria legal usar ela? Quando tu tem um traço muito fininho que tu quer fazer e tu não quer deixar ele muito marcado, porque a agulha de 3RL, ela é bem fininha, mas ela fica o traço bem preto, igual às outras, né? Então quando a gente quer um traço bem fininho, de repente tá fazendo uma tatuagem que é muito delicadinha, uma tatuagem que é muito minimalista, coisa assim, a gente não precisa traçar com o preto puro, porque com o preto puro ela vai ficar muito marcada. E às vezes, se a tatuagem for bem delicada, é importante não deixar esse preto tão marcado assim, porque quando dilui um pouquinho ela, quando bota um diluente ali para dar uma aliviada no traço, ele não vai ficar tão marcado, vai deixar a tatuagem mais delicada, mais simples. Mas nesse caso, por exemplo, que a gente tem uma mandala, que são linhas e linhas e linhas, e elas precisam ficar bem definidas, precisa ter uma diferença grande entre a linha fina e a linha grossa. Aí a gente acaba usando preto puro. Tanto que eu usei uma variação bem grande de agulhas, que foi a 3RL e a 11RL. Isso vai fazer com que os traços dentro fiquem fininhos, mas não apagados, que seria usando um diluente para fazer uma tatuagem mais delicada. Então eles ficam fininhos, mais firmes, sólidos, né? E quando vem com o traço grosso, depois vocês vão olhar mais adiante na tatuagem, quando a gente vem com o traço grosso, esse traço grosso ele destaca inclusive esses traços fininhos que a gente vai fazendo, e principalmente porque o traço fino tem muita possibilidade de erro, muita coisa assim. Então, se é uma tatuagem muito delicada, é importante dar uma diluída, é importante não deixar esse preto tão vivo, porque ele vai acabar até de uma certa forma mascarando um pouco esses pequenos tremidinhos que eu vou mostrar depois mais adiante, que tiveram na tatuagem. E com agulha fina é muito difícil não ter esses tremidinhos. Nessa parte aqui tem uma coisa bem importante que eu queria mostrar pra vocês, que é na minha mão de apoio. Eu vou dar uma leve tremida ali, vocês vão ver agora, a partir de agora ali, ó. Ó, ela tremeu bastante, tá? Eu mostrei o detalhe pra vocês ali de como ficou o traço. Ele não afetou, porque eu fui compensando na mão, na agulha, tá? Mas de qualquer forma, por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu fiquei bastante tempo sem tatuar e toda a nossa musculatura, ela acaba se acostumando com alguns certos movimentos, e esse é um deles, de ficar sempre esticando. Eu acabei fazendo muita força para esticar, porque o músculo já não estava mais acostumado, e deu essa tremida. Isso atrapalha no traço? Não muito como a gente viu ali, mas se a gente não tiver a experiência de compensar essa tremedeira na mão, aí a gente vai ter um problema um pouquinho maior, porque vai tremer a parte que está esticando, aí vai tremer um pouquinho o traço e aí vai ficar complicado. Tanto que quando eu fiz ele, eu repassei ele por cima depois, levemente ali, para garantir que o traço ia ficar bom, não ia ficar muito tremido. Por isso que é bem importante, quando a gente começa a tatuar, a gente não parar. É importante a gente ter clientes, e a constância de tatuagem que a gente faz vai nos moldando toda essa musculatura, e principalmente reconhecendo os erros que a gente tem, a gente vai corrigindo eles durante a tatuagem, porque conforme vai passando o tempo, o que acontece? A gente esquece algumas coisas que a gente fazia antes
que eram boas, alguns vícios bons que a gente tinha. Por exemplo, quando eu fiz uma tatuagem antes dessa, tá? Quando eu fiz essa outra tatuagem, eu tinha esquecido que se molhava só a pontinha da agulha e não a biqueira toda. E aí eu acabei molhando a biqueira toda e perdi muita coisa do decalque, perdi muito detalhe, perdi muita noção de onde estava indo o meu traço, porque eu estava tanto tempo sem tatuar que eu não lembrava de coisas básicas, como, por exemplo, mergulhar só a pontinha da agulha. E isso acabou afetando bastante no meu trabalho. Aqui, como a gente vai fazer um traço um pouquinho mais longo, tem que prestar sempre atenção. Quando tu sentir que perdeu a firmeza na mão, para o traço, se possível, no próximo encontro de outra linha. Se não, já para onde der, tá? Eu já vou começar ele pela metade. Esse sistema de divisão de traço que eu fiz, de saber quais traços eu vou conseguir fazer todos e quais eu não vou conseguir fazer, no caso fazer ele inteiro, e quais eu não vou conseguir, isso aí tu vai pegando com o tempo, entendendo que o traço não precisa necessariamente fazer ele do início até o final, se vai perder a firmeza na mão, que nem eu falei antes. Então assim, tu vai perceber que vai ter alguns traços que tu poderia continuar. E aí tu pensa, pô, de repente eu vou fazer um pouquinho mais. Aí tu vai reconhecendo o teu limite, tu vê que tu vai ganhando limite, ganhando, até que chega uma hora que tu diz assim, nossa, esse aqui foi muito longo, eu perdi a firmeza na mão, não dá pra fazer. Então beleza, aí tu pega e muda e diminui um pouquinho esse teu limite. É importante a gente saber até onde a gente consegue ir, o que a gente consegue fazer, porque que nem agora, eu tô fazendo só o restinho desse traço aí, pra encontrar naquela linha. Por quê? Porque se eu fosse até em cima, eu ia forçar um pouquinho mais a minha mão de uma forma desnecessária, que nem eu falei. É importante a gente sempre focar em cada traço, focar em cada linha, para ela sair perfeita, e não simplesmente finalizar a linha como se a única função da tatuagem fosse terminar ela e pronto. Não é. O término da tatuagem, lógico que é uma das melhores partes, mas quando a gente termina a tatuagem ela tem que estar boa, porque se a gente vai fazendo na pressa, se a gente vai tentando ir além do nosso limite sem reconhecer nada, a gente vai acabar errando muito na tatuagem e o resultado final vai ser um tempo gigante perdido, porque a gente quis fazer mais rápido e quis ver o final rápido pra terminar a tatuagem, e acaba tendo essas consequências da tatuagem não ficar tão boa quanto a gente gostaria, né? Lembrem sempre de seguir o desenho do decalque direitinho, que por mais que durante a tatuagem ele pareça que está um pouco diferente, tu tente corrigir o traço, o decalque ele vai ficar exatamente que nem a tatuagem. Conforme o teu corpo mexer, ele vai mudar o decalque também. Então tentem seguir sempre a linha do decalque, fazer o decalque perfeito, mas manter a linha do decalque, porque senão é capaz de acabar confundindo uma coisa com a outra e dar errado. Essa parte aqui agora eu já vou finalizando todos os traços finos que tem na tatuagem, que nem eu falei ali no começo. Eu faço primeiro os finos e depois eu venho com os traços mais grossos. Por quê? Porque como o traço fino ele vai menos tinta, ele é um pouquinho mais rápido até de certa forma, né? Não precisa focar tanto na pigmentação, já que ela pigmenta bem fácil e vai bem tranquilo. Eu sempre acabo fazendo os traços finos primeiro e depois eu faço os traços mais grossos para dar o destaque na tatuagem. E aí, como vocês vão ver, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo agora, que vai ser só a imagem que já apareceu, mas como vocês podem ver, a tatuagem ela ainda tá bem marcada, assim, não dá pra ver direito o que foi traço, o que não foi, o que é decalque, porque com o traço fino, ele vai sair bem fininho, vocês vão ver no final, vou limpar, ele vai sair bem fininho, quando a gente limpar a tatuagem vai ficar tudo tão apagadinho assim que parece que quase não tem muita coisa, assim. E eu só faço essa limpeza com água e sabão no final, porque quando eu passar a água com sabão, ela vai dar uma apagadinha no decalque. Vai ser bem pouca coisa, mas ela vai apagar o decalque. Mas como vocês podem ver aí, ó, já foram muitos traços, já foi bastante tempo de tatuagem. Eu fiz a limpeza de todos os traços ali, de tudo mais, e o decalque ele continua firme, continua 100%. Por quê? Porque se eu usar sempre a água e o sabão para fazer a limpeza do decalque, o que vai acontecer? Ela vai, toda vez que eu passar a água com sabão, ou a solução de limpeza que vocês usarem aí, ela vai apagar um pouquinho o decalque. Cada vez que passa, apaga um pouquinho, apaga um pouquinho. E esse é um erro muito comum que a gente comete no começo, e normalmente a gente pega esse vício ruim, porque quando limpa a tatuagem é melhor de ver os traços. Mas aí acaba que ela vai apagando o decalque, e cada vez como a gente está vendo o decalque sendo apagado lentamente, a gente não percebe que ele está sumindo, até que chega um ponto que não tem mais o decalque. E quando a gente fica sem o decalque, fica muito ruim de tatuar. A gente até tem a opção de pegar uma caneta e refazer o decalque com a caneta,
para não perder a referência dos traços, para não perder a referência do que a gente está fazendo. Mas, na verdade, não tem nada melhor que ter o decalque prontinho ali, tudo certinho, bonitinho, pra gente poder seguir direitinho as linhas, principalmente quando é um trabalho simétrico, que nem é o caso de mandala. Porque eu não posso fazer um traço, uma parte da mandala diferente da outra, porque senão a tatuagem vai ficar feia. E isso é uma coisa bem difícil e é um problema muito grande quando a gente está começando, de pegar trabalhos simétricos assim, porque a gente não consegue mascarar os nossos erros. Se a gente fizer uma parte errada, se a gente estourar o traço de um lado, por exemplo, e decidir engrossar, nós vamos ter que engrossar todas as partes da mandala que a gente errou. Então, no começo, ao invés da gente escolher trabalhos assim, que tem essa simetria, que a gente precisa ter a certeza de que o traço vai sair bom de primeira, e se tiver um erro menor, coisinha pequenininha assim, a gente consegue mascarar, sem ter que refazer praticamente toda a tatuagem, sem ter que refazer praticamente tudo do zero, por causa de um erro em alguma parte da tatuagem. Como ela é simétrica, ela tem que ser igual em todos os lados, né? Na verdade, é muito difícil fazer uma tatuagem 100% simétrica, né? Nós não somos máquinas, assim, a gente acaba fazendo uma pontinha diferente aqui, um ângulo diferente ali, e acaba mudando um pouquinho as coisas. Mas numa tatuagem como essa, como uma mandala, é bem difícil no começo a gente pegar um trabalho desse por conta disso. Lógico que a gente fica muito tentado a fazer isso, porque é um trabalho bonito, é um trabalho que fica legal no nosso portfólio, é um trabalho que quando a gente mostra as pessoas gostam, mas ele é um trabalho bem difícil de fazer e ele é um trabalho que precisa bastante concentração, principalmente a concentração. Agora eu já vou fazer essa limpeza da tatuagem e vocês vão ver como o decalque ele vai dar uma sumida, ele vai ficar um pouquinho mais apagado, mas vocês vão conseguir ver muito melhor as linhas, os traços que eu fiz, todos os traços finos. Por ele ser bem fininho, como eu disse, ele fica meio apagadinho, parece que não tem muita coisa na tatuagem, mas depois quando a gente finalizar os traços mais grossos e fizer a limpeza, aí vocês vão ver direitinho a diferença de contraste que dá um traço maior, um traço mais grosso, para um traço mais fino. Os traços finos estão finalizados, agora a gente vai pro traço mais grosso, que agora que ela vai dar o contraste na tatuagem, tá? Então eu vou trocar a agulha e a gente volta daqui a pouquinho já para terminar. Agora eu vou começar a vir com um traço mais grosso. Esse traço ele vai ter que ser um pouquinho mais lento, porque a agulha é mais grossa, então eu preciso pigmentar melhor. Então o traço com a agulha mais grossa ele sempre vai ser um pouquinho mais lento, tá? O traço mais grosso, ele é basicamente a mesma ideia do traço mais fino. A gente vai colocar a agulha para fora, eu gosto de trabalhar com a agulha um pouquinho mais para fora, para não ficar tão marcado, né? Para não ficar tão difícil de encontrar essa agulha e não deixar a tatuagem tão marcada. Só que ele tem alguns poréns. Por exemplo, vocês estão vendo, mesmo eu molhando só a pontinha da biqueira, ele deposita mais tinta. E como ele deposita mais tinta, a gente acaba tendo que limpar mais a tatuagem, deixar ela mais direitinho, para não correr esse risco de sujar toda a tatuagem tudo de novo. Por que o traço tem que ser mais lento quando a gente faz com uma agulha mais grossa? Porque como são mais agulhas, a numeração dessa agulha é 11, tá? Então eu estava usando 3 agulhas para furar uma pele, agora eu estou usando 11. Então naturalmente a resistência da pele vai ser muito maior do que a resistência para 3 agulhas. Né? Ela vai ter uma dificuldade um pouquinho maior de furar a pele, mas ela vai depositar muito mais pigmento. Então o que a gente faz? A gente mantém o traço um pouquinho mais lento, porque a gente precisa que esse pigmento, primeiro que a agulha fure a pele, para colocar o pigmento dentro, e a gente ainda tem que ter a certeza de que esse traço ele vai ficar sólido. Então muitas vezes no traço mais grosso, se a gente tem uma máquina que não é tão forte ou não está regulada para um traço mais grosso, a gente vai fazer o traço, vai passar o traço e ele vai parecer que está bem pigmentado. Quando a gente voltar no traço, limpar e olhar direitinho, vai ver que em alguns pontos ele está bem sólido e em alguns outros pontos ele não está tão sólido. Por quê? Ou porque a gente acelerou mais a mão ali, ou porque a gente mudou a profundidade da agulha e acabou deixando menos pigmento, ou porque pode ter acabado a tinta durante o traço e a gente tem que ir lá e pegar mais tinta. Então o traço grosso ele é um pouquinho mais difícil de pigmentar, mas ele é mais fácil de perceber quando ele está bem pigmentado, porque por ele ser um traço grosso a gente não tem tanto problema que nem tem com agulha fina de estourar o traço. Lógico, se tu estourar um traço grosso vai ficar muito feio, porque vai ter muito mais pigmento ali, mas como ela não fura tão fácil a pele, ela não corta tão fácil a pele, então a gente acaba tendo uma margem um pouquinho maior, um pouquinho mais tranquila
para não errar e acabar não estourando. Inclusive a gente pode várias vezes mudar o ângulo da mão, que nem agora. Eu estou fazendo com a máquina quase 90 graus, né? Que é uma situação ali, um ângulo que eu consigo deixar a agulha direitinha para fazer penetração de forma bem leve. Mas tem lugares que fica um pouquinho mais difícil de pigmentar. Então a gente pode inclinar a máquina, que nem no caso aí eu estou puxando o traço para mim. Mas eu posso fazer o invertido, como se fosse exatamente o oposto. Eu posso puxar, inclinar a máquina para frente e fazer o traço para frente, que ele vai furar muito melhor e vai pigmentar muito mais. Mas qual o problema disso? Dessa forma é muito difícil de manter a pigmentação na profundidade correta. Que nem agora, eu estou fazendo o traço na lateral, basicamente na lateral, né? Porque esse ângulo é o melhor que eu vou conseguir pigmentar. Se eu usar uma pigmentação inclinada para frente e movendo minha mão para frente, afastando a minha mão de mim, o que isso vai acontecer? Eu vou perder um pouco a noção de profundidade e eu vou ter que compensar isso na mão. Não é difícil, pode parecer difícil, mas não é. Mas isso é uma coisa que requer bastante prática, que nem eu estou fazendo agora. Eu estou avançando o traço, requer bastante prática da gente ter a certeza de que está seguindo o decalque direitinho e que não está principalmente mudando essa profundidade, porque quando a gente muda a profundidade, como vocês sabem, vai mudar a questão do traço, ele vai ficar um pouquinho mais grosso ou um pouquinho mais fino, e se a gente puxar muito para fora da pele, ele vai acabar ficando falhado também. O traço grosso, a gente tem que fazer ele bem lento. Quando a gente faz ele um pouquinho acima da velocidade, tu vai perceber que o traço ele vai ficar um pouquinho mais clarinho, não um tom sol escuro da tinta. Então tu volta ali e faz de novo o tom da tinta até perceber que o teu traço ficou 100% sólido, tá? Como eu falei pra vocês, a diferença do traço grosso pro traço fino, ela não tem muita diferença, a não ser a questão da pigmentação, né? Então agora a gente vai finalizando toda a tatuagem aí com os traços mais grossos. Eu vou deixar no tempo natural ali, pra vocês verem enquanto eu falo. Pra vocês perceberem como ele é um pouquinho mais lento, mas várias coisas influenciam. Por exemplo, a minha máquina ela é regulada para traço fino e grosso. Então quando o traço é mais fino, o que eu faço? Eu pego um pouquinho mais leve na mão, deixo só a pontinha dela batendo para ter certeza de que ela vai pigmentar só na pontinha e não vai estourar. Mas uma coisa bem bacana de se fazer é tu ter duas máquinas de traço, né? E tu ter uma regulada para traço de até tipo 7 RL, alguma coisa assim, e tu ter uma máquina regulada para traços mais grossos, porque se tu tiver uma máquina que está regulada para traço grosso, uma máquina que vai bater muito forte, o que vai acontecer? Quando tu botar uma agulha fina, ela vai bater com tanta força que tu vai ter que segurar tudo na mão, tu vai ter que fazer tudo na altura da tua mão. E isso com o tempo a gente pega, mas no começo é bem difícil. E daí tu vai ter uma máquina muito forte que vai bater com muita força e vai usar uma agulha fina que penetra muito fácil. E aí é a receita perfeita para estourar o traço o tempo inteiro, para tu fazer os traços e dizer, pô, meus traços estão sendo tudo estourado, por quê? Porque tua máquina está muito forte. Da mesma forma, o inverso acontece. Quando tu tem uma máquina regulada para traço fino, que ela vai ter uma batida um pouquinho mais curta, né? Vai fazer os traços finos muito bem, muito direitinho, muito certinho. Mas quando for usar uma agulha mais grossa, que ela vai precisar de mais força para vencer a resistência da pele, vai acontecer o oposto, tu não vai conseguir pigmentar, tu vai ter que traçar muito lento, vai acabar machucando mais, porque quanto mais lento o traço, mais machuca a pele, né? Porque lógico, tu vai bater mais vezes no mesmo lugar, né? Mas isso tudo se tratando de máquina de bobina, né? Então a máquina de bobina, quando tu vai usar uma agulha mais grossa, normalmente tu vai traçar um pouquinho mais lento. A máquina rotativa, ela não tem esse porém. A máquina rotativa, ela mantém sempre a mesma força. Então se tu usar uma voltagem de 5 ou tu usar uma voltagem de 12, ela vai ter basicamente a mesma força, tá? O que vai mudar? Vai mudar a velocidade que ela vai bater. Então num traço mais grosso na máquina rotativa, tu pode aumentar um pouquinho a velocidade da batida dela, aumenta a voltagem e consequentemente vai aumentar a velocidade da batida. E aí tu pode fazer o traço mais ou menos na mesma velocidade que tu faria com uma agulha fina, entendeu? Então são vantagens de tu ter um tipo de máquina ou outro, né? Lógico que a máquina de bobina tem que cuidar da regulagem dela, tem que deixar ela sempre funcionando 100% para ficar boa. Mas basicamente é isso, assim, não tem tanta diferença a não ser essa questão da pigmentação. Porque, por exemplo, aí eu tô usando uma agulha de 11. Se eu usasse uma agulha de 15 e fizesse, por exemplo, com uma agulha de 15 bucha, que é aquela round, né? Round não, desculpa, a RS, tá? Round Shader.
se eu usasse uma agulha de bucha para fazer, ela teria um traço mais grosso, mas eu precisaria pigmentar melhor, porque ela não teria as agulhas tão próximas e acabaria ficando só um arranhão, assim, se eu passasse na mesma velocidade, entendeu? E ficaria meio que um vazio no meio, assim. Então eu tenho que traçar um pouquinho mais lento, um pouquinho diferente, tudo muda quando a gente usa outros tipos de agulha em outros tipos de máquina. Então, por exemplo, na minha máquina, na minha regulagem, eu vou fazendo o traço sempre nessa velocidade, porque eu já sei que ele vai pigmentar o suficiente, mas ela vai ter força também para conseguir furar a pele. Então, lembrando, a gente tem que perceber se a nossa máquina é capaz de empurrar essa numeração de agulha ou não. Se ela não for, se a gente é capaz de regular essa máquina e se a própria máquina consegue chegar numa regulagem para agulhas mais grossas, né? Mas normalmente quando passa de 11 RL, a máquina já tem que ter uma força maior assim para conseguir furar e principalmente para a gente conseguir acompanhar o traço, né? Porque a velocidade é importante, a constância é importante, mas se a gente tiver que traçar muito lento, a gente acaba perdendo um pouquinho da nossa firmeza. Da mesma forma que se traçar muito rápido, a gente perde um pouco da precisão, né? Então, que nem vocês estão vendo aí, eu estou fazendo esse miolo da mandala, eu estou fazendo toda ela numa mesma velocidade, tentando manter um mesmo padrão, assim, mas é bem difícil de conseguir isso, principalmente quando o desenho ele é simétrico que nem esse. E aí no meinho, que é tudo pequenininho, uma do lado da outra, a gente vai ver uma alteração bem grande de uma para outra, assim, lógico. No contexto da tatuagem vai ficar bonito, vai ficar tudo certinho. Mas se a gente parar para olhar a tatuagem, a gente vai ver que tem uma parte que ficou um traço um pouquinho mais grosso, uma parte que ficou um traço um pouquinho mais fino, e tudo isso é aquelas questões que influenciam. Se a pele foi esticada da mesma forma, se o pigmento foi aplicado da mesma forma, se a velocidade que a gente usou foi a mesma velocidade, se a gente seguiu o decalque ou se a gente acabou criando partes do decalque, né, readaptando ele assim. Então tudo isso vai contar no traço mais grosso, tá? A questão da velocidade é uma questão que a gente pega com o tempo. Tu vai conhecer a tua máquina, tu vai perceber se a tua máquina tem a capacidade de furar com essa numeração. Se ela tiver a capacidade de furar com essa numeração, tu vai adaptando o teu traço, a velocidade do teu traço para cada parte do corpo, porque tudo vai influenciar também, como eu disse. Se for uma área mais flácida e a gente usar uma agulha mais grossa, a gente tem que aumentar bastante a voltagem na máquina de bobina, porque além de ter a resistência da numeração da agulha, a gente ainda vai ter a resistência da pele, que nem eu falei para vocês antes. A pele flácida, ela tem esse recuo muito maior, ela bate e volta e ela acaba não furando tão bem. Então, quando a gente for trabalhar numa pele mais flácida, tem que aumentar a voltagem. Quando for uma pele mais rígida, tipo panturrilha, a gente tem que diminuir um pouquinho a voltagem, porque senão a gente vai acabar machucando muito e o risco de estourar o traço é muito maior. E um traço estourado fino, ele fica feio. Mas um traço grosso estourado, ele fica muito feio, porque fica muito marcado. É muito pigmento que tem ali, e aí ele acaba vazando bastante, assim, fica bem feio. Então, basicamente é isso. Não teria mais muita coisa para falar para vocês em relação a traço, tá? Tirando essas diferenças, né, de traço fino e traço grosso. Lógico, quando a gente chega num ponto intermediário, que nem a gente chega numa 7RL, numa 9RL, a gente acaba adaptando tudo isso, a velocidade, a voltagem que a gente vai usar. Nesse caso eu estou usando uma voltagem de 7,5, tá? Mas isso não é um padrão também. Eu gostaria muito de dizer para vocês, ó, se vocês usarem tal agulha, vocês usam tal voltagem, porque tudo varia. Tudo varia se tu tá usando uma máquina rotativa ou uma máquina de bobina. Se tu tá usando uma máquina de bobina, se ela tem um tipo de batedor ou outro, se ela tem as bobinas com força suficiente para empurrar tal ou tal tipo de agulha. Então tudo vai variar bastante do material que a gente usa, mas basicamente a lógica é essa. Agulha mais fina, a gente vai precisar de uma voltagem menor, no caso de bobina, para ela bater um pouquinho mais leve, e se a gente quiser um traço mais suave, a gente dilui um pouquinho. O traço mais grosso, a gente tem que aumentar um pouquinho a voltagem, dependendo da área da pele, a gente tem que aumentar bastante a voltagem para conseguir vencer essa resistência, esse recuo que a pele vai ter. E a gente tem que se adaptar ao modelo da nossa máquina, o que a nossa máquina oferece, se ela tem a capacidade, se ela tem força suficiente para empurrar essa numeração de agulha que a gente está usando, se ela tem se ela foi desenhada para isso principalmente, né? Porque normalmente as máquinas nano, que elas têm as bobinas pequenininhas,
elas trabalham muito bem com agulhas mais finas. Mas quando a agulha é um pouquinho mais grossa, daí já dá uma diferença bem grande e muitas vezes a máquina nano não consegue segurar uma numeração tão grande de agulha. Já no caso da rotativa, a história toda muda, porque a rotativa ela mantém sempre a mesma força, que nem eu já falei pra vocês, e ela mantendo sempre a mesma força não vai fazer diferença entre um tipo de agulha ou outro, né? O que vai fazer é o peso na mão que a gente usa. Mas nunca forcem a mão, mesmo com agulha de traço mais grossa, tá? O resultado dos nossos traços foi esse aqui. Eu identifiquei 2 pontos onde eu não gostei muito do traço. Ficou nessa parte aqui em cima, ficou bem tremido aquela parte ali. Eu imagino que seja por aquele problema da mão, de eu ter tremido e não conseguir ter segurado o traço. Ou pode ter sido algum erro de posicionamento meu, tá? E esse outro ponto aqui embaixo, na pontinha da folha, que eu não gostei muito também, porque a folha não ficou tão homogênea. Naquele centro, naquela flor central, tem algumas diferenças grandes entre uma pétala e outra, mas eu acho que é bem válido, é bem tranquilo, na verdade. Bom, mesmo o workshop sendo focado em traço, nesse aí a gente focou bastante nos traços que eu queria mostrar para vocês. Eu vou botar esse clipezinho aí que eu peguei do celular da pessoa que estava fazendo, que mostra direitinho como eu faço essa parte do rastelado. Eu sempre dou uma escurecidinha na base ali para dar um contraste um pouquinho maior, e conforme vai subindo a gente vai rastelando e jogando a agulha sempre para cima na direção contrária da pele para não ficar tão marcado, tá? No próximo workshop a gente já vai falar de sombra, então eu vou explicar bem melhor isso aí para vocês entenderem. E nesse caso aqui, eu fiz toda a sombra dela com uma agulha de traço, a agulha de 3RL, porque eu queria uma sombra bem delicadinha, não muito forte, não muito marcante, tá? Então nesse caso agora, como eu tô fazendo as folhas bem pequenininha, a passada tem que ser muito rápida, muito rapidinha, para ela não marcar tanto. Então que nem vocês estão vendo ali, ó, eu faço a passada bem rápida mesmo, só para marcar um pouquinho a pele. E depois que eu terminar todas essas pétalas, cada uma dessas pequenininhas, que elas já vão estar marcadas com a sombra, eu venho e faço só um contrastezinho, que nem eu falei antes, eu faço só um contrastezinho bem na borda. Então, por exemplo, ó, agora eu tô fazendo o rastelado bem pequenininho, não chega nem a ser um rastelado, é mais uma sombrinha mesmo só, pra dar um volume ali naquele meio da tatuagem, certo? Pra não ficar uma tatuagem tão chapada, tão apagadinha assim, sabe? Então eu dou um pouquinho de volume ali para dar um destaque nessa flor central. E depois que eu finalizar ali tudo, eu vou dar um pouquinho mais de contraste para ver se eu consigo puxar um pouco esse volume para a tatuagem dar uma destacada. Então, como vocês podem ver agora, ó, eu limpei e a sombra ficou muito, muito, muito suave. Era exatamente isso que eu precisava, que ela ficasse bem suave. Então agora eu venho nos meinhos, boto um pouquinho de preto em cada um ali, só para dar um contrastezinho maior, para dar aquela saltada na tatuagem, mas não muita coisa, porque se eu escurecer muito aí, eu vou descaracterizar muito toda a tatuagem, eu vou acabar dando um volume que não era tão necessário nesse ponto da tatuagem. Mas isso a gente vai falar sobre sombra no workshop de sombra, mas eu só queria que vocês vissem um pouquinho aí de como foi feita essa parte. Mas o ideal desse workshop realmente é vocês focarem no traço e a gente evoluir a parte do traço, tá? Bom, agora eu vou vir com a aplicação do branco. A aplicação do branco ela é um pouquinho complicada, ela é um pouquinho diferente de ser aplicado do que o preto, porque ela é uma tinta bem mais densa, tá? Então a gente tem que fazer ela um pouquinho mais lento para garantir que vai entrar todo o pigmento. Mas basicamente nessa tatuagem o que eu precisava? Eu não precisava do branco sólido, eu não precisava do branco tão marcado, porque é só para dar um contraste entre aquela sombra que eu fiz no lado de fora dessas pétalas. Então essas pétalas que estão por fora, elas estão um pouquinho mais escuras, né? Essa parte de fora das pétalas está mais escura, que é onde eu botei o contraste ali para ela aparecer a sombra como se ela tivesse saltado da tatuagem. E eu vou aplicar esse branco bem de leve, muito de levezinho mesmo, com a 3RL, só para dar uma marcadinha, dar uma realçada nessa parte que está um pouquinho mais saltada. Mas o branco a gente tem que cuidar porque assim, a tatuagem quando a gente coloca o branco ela fica muito bonita, fica muito legal. E a gente acaba se empolgando muito e usando muito branco, certo? E isso não é legal, não fica muito bom na tatuagem, na maioria dos casos fica bem ruim até, quando a gente põe um excesso de branco.
Então, como vocês podem ver ali, vocês não vão nem perceber direito que tem uma linha branca. Ela fica mais visível a olho nu, né? Mas não dá nem pra perceber. E durante a tatuagem, a gente vai ver o branco sumindo cada vez mais. Isso acontece porque quando a gente fura a pele, sai um pouquinho de sangue. Com a tinta preta, o sangue mistura, o sangue é vermelho, na maioria dos casos, né? O sangue mistura com o preto e ele acaba ficando o tom normal de preto. Então a gente não percebe como o sangue mistura com a tinta, tá? No caso do branco, não. No caso do branco, quando vocês aplicarem, vocês vão ver que vai levantar umas bolinhas de sangue e vai ficar praticamente todo o traço branco, ele vai ficar vermelho. Ele vai ficar com umas bolinhas vermelhas assim. Não adianta ficar passando mais pigmento para deixar tudo branco, porque só vai levantar mais sangue e só vai misturar mais, certo? Então a aplicação do branco ela tem que ser sempre muito suave, muito simples, muito pontual mesmo, e nunca abusar tanto do branco, porque o papel dele é justamente dar uma leve iluminação, uma leve clareada em alguns pontos. Bom, e aqui a gente tem a finalização da tatuagem, ela já está toda concluída, tá? Como vocês podem ver, essa sombra ela ficou bem suavezinha, só para dar um destaque mesmo, é só para não deixar ela tão forte, tão marcada, mas também dá um destaque na parte da flor do meio e dá uma saltada da tatuagem. Mas como eu falei, o principal é vocês focarem nas linhas e nos traços. Eu espero que tenha dado para explicar bem direitinho a parte dos traços, e agora eu vou comentar um pouquinho da tatuagem para vocês. Bom, então o resultado foi esse aí da tatuagem. No fim ela ficou muito bonita, ela ficou muito legal. Ficou muito bacana esse contraste das linhas mais grossas com as mais finas. E aquela sombra no meio deu uma avivada nela, fez ela saltar um pouquinho para fora. Eu achei o resultado bem positivo, mas lembrando que quando a gente está começando, trabalhar com linhas finas é bem complicado. Então seria uma boa ideia, se vocês forem fazer uma tatuagem nesse estilo, usar de repente uma 7RL e uma 11, que já vai dar um contraste grande, não vai ser tão grande quanto esse, mas eu acho que já é bastante válido. Bom, galera, então a tatuagem foi isso aí. Como eu falei pra vocês, ela saiu muito boa. Ela saiu exatamente o que eu esperava, logicamente com alguns erros que nem eu já mostrei pra vocês, que eu acho bem importante destacar esses erros, mostrar como poderia ter sido diferente, mostrar como que a gente pode corrigir isso, né, principalmente. E espero que eu tenha conseguido ensinar direitinho para vocês essa questão do traço, tá? Eles são basicamente, o traço não diferencia muito de uma agulha para outra, exceto aqueles pontos que eu disse, a diferença de um traço fino para um traço mais grosso, mas basicamente é isso. O traço ele tem que ser sólido, ele tem que ser bem preenchido, não pode ficar alguma falha, e ele tem que ser sempre na mesma profundidade. Quando a gente vai trabalhar com sombra e pintura sólida, a gente acaba tendo um pouquinho mais de margem de erro nisso, e no traço não, no traço fica muito visível, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vamos lá para o próximo workshop então. Até mais, falou!